Boa noite. Agradecemos aí a Micaele pela mensagem inspiradora, motivadora. Agradecemos também a Deus por estarmos aqui mais uma vez para aprendermos um pouco mais sobre a fantástica palavra de Deus que é a Bíblia Sagrada. Mas vou mexer um pouquinho com vocês. Coloquem-se de pé, fazendo um grande favor. Olha para o teu irmão do teu lado, para trás, para frente. Cumprimenta ele. Dê um abraço. Deseja uma boa noite, que Deus abençoe. Dê um sorriso. Como eu já disse, volto a falar, mesmo que você tiver um dente só na boca, dê um sorriso. Muito bem. Afinal de contas, estamos em família. Afinal de contas, é o povo de Deus, e o povo de Deus é um povo feliz, um povo que expressa o calor humano, o amor para o próximo. Muito bem. Eu confesso para vocês que eu já estou começando a sentir um pouquinho de saudade. Começamos aqui no sábado pela manhã, hoje é quinta-feira, e sexta e sábado de manhã estaremos encerrando. No ano de 2010, começo de 2010, frequentamos a Igreja Central por 12 anos. No começo de 2010, me convidaram para fazer uma semana do Calvário lá na igreja da Cidade Jardim. Dia após dia, olhando para aquelas pessoas, recebendo o afeto, o carinho deles. Depois de uma semana, mais alguns dias, e aí depois continuei fazendo evangelismo aos domingos, resultou a transferência da minha família toda para a Cidade Jardim. Agora vão ter que nos segurar para não vir para o Flamengo, porque... Mas é muito bom. Uma semana de oração, uma semana sempre de bênçãos, uma semana de reavivamento espiritual. Sempre a gente recebe muitas bênçãos de Deus. E quando a iniciativa, a escolha nossa de sairmos do nosso lar, sairmos do conforto, para virmos na casa de Deus, existem bênçãos muito especiais, muito singulares para esta pessoa, para essa decisão. E às vezes nós oramos para que Deus abençoe os que estão aqui, mas que abençoe também os que não vieram. É lógico, Deus abençoa todo mundo. Só que as bênçãos que nós recebemos, a bênção da adoração, da presença de Deus, a bênção de estarmos na casa dele, diante dele, aqueles que não vieram não recebem estas bênçãos especiais. Só recebe quem está adorando, quem está na presença de Deus. Então, louvado seja Deus, porque eu e você fizemos essa escolha nesta noite. Hoje é o sexto mergulho. Sexto mergulho, mergulho da fé. A espera do milagre, como Naamã fez. E ontem duas pessoas me procuraram, dizendo que já receberam um milagre. Louvado seja Deus por isso. E sábado pela manhã, acho que vamos ter aqui um momento para poder, em rápidas palavras, testemunhar sobre os milagres recebidos. Deixei bem claro que eu não faço milagre. Já falei numa outra vez, por ocasião da Semana da Família, que eu falei que seria uma semana de milagres. Agora reafirmei isso no sábado, que seria uma semana de milagres, mas que eu mesmo não espere isso de mim. Quem sou eu? Eu já disse aqui outras vezes, para os que estão aqui pela primeira vez, se eu pudesse operar algum milagre, eu teria, quem sabe, mais cabelo, seria mais jovem, seria diferente do que sou. Não posso fazer. Só que existe um Deus, que é o Deus do impossível, o Deus que opera milagres. E que o fato de você receber um milagre não vai depender de mim e nem de Deus. Vai depender unicamente da tua fé, da tua busca em Deus. Sábado pela manhã falamos sobre José. Boa noite. Segunda, Isaac. Terça-feira, Sansão.
Ontem, Esther. Hoje nós vamos falar sobre dois personagens bíblicos, e nós vamos fazer um paralelo. Até falar a verdade, é o único sermão que eu tirei do sermonário que veio da Semana dos Jovens, foi aquilo que eu me identifiquei. Eu disse para o Walter passou o sermão para mim, o Rafael levou, mas cada um tem o seu perfil, o seu estilo. E eu confesso que eu não consegui me enquadrar no estilo do pastor que elaborou. Para ele, provavelmente, os sermões, a forma dele pregar foi uma bênção, principalmente sendo um pastor renomado como é. Agora, eu já não sou um pregador. Faço aquilo que quando Deus me chama através de alguém, eu me proponho a fazer, mas já não tenho essa habilidade, esse talento, essa oratória, essa dinâmica toda. E falei, para me enquadrar numa linha de pensamento que não é a minha, seria mais difícil. Mas esse daqui eu peguei um tema aqui e procurei aplicar, porque eu achei um tema muito interessante e muito propício para os jovens, principalmente nos dias de hoje. Convido você a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 34. Aqui nós vamos ver sobre dois jovens. O nome deles quase não aparece na Bíblia. Aparece muito pouco. E quando aparece aqui, nós vamos ver que foi algo assim triste o que aconteceu. Até eu disse ontem à noite que o tema hoje seria relacionamento. Talvez para os jovens que estão aí na fase de namoro, de fazer as suas escolhas no relacionamento. E é um texto assim, é um tema que vem com certeza trazer muita luz. Gênesis capítulo 34. Curve a sua fronte, fecha o olho e vamos falar com Deus. Maravilhoso Pai, o nosso muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado também pela rica oportunidade de abrirmos agora a Tua Palavra. E nesse momento rogamos que o Senhor fale à nossa mente e ao nosso coração, através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Por favor, ó Pai, dá-nos o discernimento necessário para compreendermos qual é a Tua santa e boa vontade para cada um de nós. De uma maneira muito especial, fale com os jovens. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vemos, capítulo 34, fala sobre Diná. E fala também sobre um jovem chamado Siquém. Diná era filha de Lia e Jacó, uma jovem judia, pertencia ao povo judeu, deveria ter por 15 anos, por ocasião que aconteceu de fato. Aqui a tradução diz jovem, algumas diz menina, deveria ser aqui uma jovem, uma adolescente. Sobre Siquém. Quem era Siquém? Filho de Hamor, um heveu governador, ou príncipe, algumas traduções dizem, da terra em que Jacó habitava com sua família, a terra que se chamava também Siquém. Interessante que, aqui nesse tema, no contexto, 4 pessoas, parece aqui que são envolvidos aqui nessa trama. 4 pessoas. Quem eram eles? Diná. Essa história envolve basicamente esses 4. Diná, o nome dela, hoje, o nosso nome... Obrigado, Walter. Normalmente os nomes hoje, quem chama Edson é Edson, Abel é Abel, Bianca é Bianca, mas naquele tempo o nome representava muito mais, representava o caráter, o estilo de vida da pessoa. E Diná, até por sinal eu fui fazer uma pesquisa sobre o meu nome. É bom a gente, antes de dar nome para os filhos, a gente deveria de
procurar saber o significado dos nomes. E eu me espantei quando Lorival fui buscar. Significa aquele que possui os louros da vitória. Ó, que chique! Eu fiquei assim, espantado, né, surpreso com o significado do meu nome. Meus pais com certeza não sabem disso. Mas, Diná, significado do nome, julgada ou juízo, julgamento. Jacó, enganador. Jacó, além de enganador, ele era um pouco mentiroso, um pouco de ladrão, uma pessoa que andou fazendo assim várias coisas que não deveria ter feito. Siquém, aquele que coloca o ombro, que ajuda. Siquém significa aquele que bota o ombro aqui, ó, que ampara, ajuda os outros. Ou seja, aquele que está ali pronto a estar auxiliando. Hamor, ou Amor, como alguns pronunciam. Se eu tivesse um filho, homem, tenho uma única filha, mas se eu tivesse um filho, jamais colocaria esse nome. Quem sabe o significado do nome Hamor? Não sabem? Jumento. Então, você pode, quando estiver lendo a Bíblia, ao invés de falar Hamor, se nós usarmos o termo jumento, é a mesma coisa. Nada contra os animaizinhos, mas veja só, né, o significado desses nomes. E tinha alguma coisa, o nome identificava um pouco sobre o caráter das pessoas. Veja bem que eu peguei aqui um comentário e diz assim: poucas vezes esta moça, Diná, aparece nos relatos bíblicos. E a vez em que relata a sua participação no mundo e em sua família, mostra Diná saindo para correr atrás daquilo que traz consequências graves a qualquer pessoa que lhe siga os passos. Gênesis 34, verso 1. E saiu Diná, filha de Leia, tem tradução que diz Lia, é a mesma pessoa, que esta dera a Jacó a ver as filhas da terra. Diná saiu e sofreu. Essa jovem diz que saiu para ver as filhas da terra. Aqui no contexto não diz que ela saiu com a permissão dos pais. Fato é que essa jovem de aproximadamente aí uns 15 anos saiu para dar uma volta. Por que você acredita que o texto sobre essa tragédia familiar e esta marca tão triste na vida de Diná começa com a informação de que ela saiu para ver as filhas da terra? Ficamos aqui dando uma imaginada nas festas que provavelmente participou, os costumes que presenciou ou aprendeu, as iguarias tão inusitadas que provou, as roupas diferentes e inovadoras que viu ou usou, e tantas outras novidades que a saída para ver as filhas da terra proporcionou a Diná. Imaginemos agora as amizades que foram apresentadas a essas jovens. Olha só, Siquém não pertencia ao rebanho de Israel, nem tinha a educação e o preparo daqueles que nasceram para representar o reino de Deus. Não entendia absolutamente nada do plano da redenção, coisa que Diná deveria saber muitíssimo bem. Não estava familiarizado com as verdades do céu e nem mesmo possuía a honra suficiente para equiparar-se ao nível de vida e responsabilidade que recaía sobre Diná e sobre a sua família. Ou seja, era aquele tipo de jovem do qual Diná deveria de manter uma certa distância. Não estou dizendo aqui que o jovem cristão não pode ter amizade e relacionamento com ninguém que seja de fora. Deve ter, mas um tipo de amizade que influencia as pessoas para o bem. Agora deve tomar muito cuidado, a partir do momento que uma amizade, um relacionamento, começa a influenciar essa pessoa para o mal, é momento de parar, refletir e dar um passo atrás.
Isto se aplica para os jovens, como se aplica também para os jovens mais experientes de vida, assim como eu e outros tantos aqui. Então, como houve entre eles o diálogo e amizade, a ponto do rapaz ter a oportunidade de deitar-se com ela. Veja o que diz o verso 2. Lemos o verso 1. E Siquém, filho de Remor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e a humilhou. Olha só, o que era para ser um simples passeio. Quem sabe uma saidinha para balada, quem sabe uma simples volta com os amigos, quem sabe ir até o McDonald's, ou um passeio no shopping, no que ocasionou? Trazendo para os dias de hoje. A desgraça que aconteceu na vida dessa jovem, daquele jovem, e também o que envolveu as duas famílias. Você pode estar pensando que naquele tempo as mulheres não tinham escolha e Diná não teve outra saída a não ser ceder, e então foi brutalmente estuprada. De fato, as mulheres naquele tempo não tinham muita escolha. Assim como nas mãos de uma pessoa violenta, e dependendo da ocasião, hoje também não tem. Porque se buscarmos as informações, se entrarmos aí, quem sabe, fazer uma busca na internet ou os noticiários, o índice de estupro hoje é muito maior do que a gente imagina. E todo mundo sabe disso. Mas aqui essa jovem, olha só, o texto começa colocando Diná numa situação bastante difícil de responsabilidade sobre o que lhe aconteceu. Somente existe esse tipo de aproximação quando os interesses são os mesmos. Nesses termos que a Bíblia apresentou do caso dela, é lógico. Aqui o texto que apresenta, ela saiu para dar uma volta e conhecer as filhas da terra. Quis conhecer, de repente, um ambiente, olha, tudo é novidade, vamos ver como que é lá fora, o que será que tem a oferecer? Será que Diná estava familiarizando-se com os costumes das gentes que tanto mal lhe causaram? Será que por algum momento ela foi rebelde com seus pais e familiares e permitiu que de alguma maneira ficasse parecido com aqueles a quem ela tinha o dever sagrado de conduzir aos caminhos do bem e acabou se deixando ser conduzida pelos caminhos do sofrimento e da vergonha? Ou seja, nós não sabemos, mas nós falamos isso já essa semana. Às vezes os filhos, às vezes não, quase sempre, quando são pequenininhos, o pai faz alguma coisinha, quem sabe troca uma lâmpada da casa, trepa lá em cima de uma escadinha de abrigo, quem sabe põe uma cadeira em cima da mesa, troca uma lâmpada, nossa, ele fica, meu pai sabe tudo. Pergunta alguma coisa, curiosidade, quando vem, pergunta para o pai, e o pai explica ali de uma maneira simples, nossa, meu pai sabe tudo. Quando chega uma idade parecida com Diná, coitado do meu pai, não sabe nada. Careta, atrasado, mal informado. Quando ele atinge uma idade mais madura, quando ele já tem os seus próprios filhos, em muitas situações, ele lembra, como eu queria ter a sabedoria do meu pai para poder lidar com essa situação. Filhos, honrem pai e mãe. Jovem, respeite, dê ouvido aos conselhos daqueles que têm uma experiência de vida muito maior do que a tua. Conselho de pai e mãe só deve ser deixado de lado quando esses conselhos chocarem com as palavras de Deus, com os conselhos de Deus. Quando o conselho de pai e mãe não tiver se encaixando com aquilo que Deus pede para nós, aí devemos fazer em primeiro lugar a vontade de Deus, como Pedro, João, quando foram levados diante do Sinédrio, disseram o quê? Para mim, mais importa obedecer a Deus do que ao homem. Mas quando os conselhos do pai e da mãe não ferirem os princípios de Deus, dê ouvido ao pai e à mãe, porque com certeza são as pessoas que querem o melhor para você.
da mesma pena dos jovens cristãos que se aventuram a sair de sua vida de cabeça para serem uma simples cauda. Foi o que aconteceu na vida de Diná. E o mais interessante sobre Siquém é que a Bíblia relata, mesmo após o vergonhoso comportamento desse rapaz, que ele era. Veja o verso 19 do capítulo 34. Verso 19. E não tardou o mancebo em fazer isto, porque o filho de Jacó lhe agradava, a filha de Jacó lhe agradava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Gente, se Siquém, com esse perfil, essa característica grotesca, como se diz, perversa, crápula, se ele era o mais honrado da casa do pai dele, que Deus tenha misericórdia. Imagine o restante da família o que era. Quem sabe até o pai. Não sabemos, porque se o pai era um jumento, imagine o comportamento e o estilo de vida que deveria ter essa pessoa. Imagine esse jumento, qual foi os preceitos, os ensinamentos que ele deu para o filho. E quem sabe para o restante da família, porque esse era o mais honrado da casa. Siquém. Aqui o texto diz que Siquém, depois que ele, quem sabe, seduziu a jovem, e aproveitando de uma ocasião, forçou ela, e diz aqui o texto que ele a forçou, ele teve uma relação, ela foi à força, obrigada. Essa jovem depois, envergonhada, voltou para a casa do pai. Se nós formos ler o texto, depois você lê com mais tranquilidade na sua casa, diz que Jacó ficou sabendo, mas os filhos dele, a família, estava lá no campo, os filhos, e ele guardou silêncio. Provavelmente essa jovem deve ter chegado em casa humilhada, envergonhada com o que aconteceu, sofrendo, e deve ter relatado para alguém ali, para a mãe, para Lia, ou para alguém, o que havia ocorrido com ela. Porém, Jacó permaneceu em silêncio. Aí depois chegam os filhos, e aí então quem que vem? Hamor e Siquém. Siquém diz que ele a amou, diz o texto aqui. Será que alguém que ama toma uma atitude grotesca dessa com alguém? Será que aqui essa palavra certa seria amor? Será que ele amou ela de verdade? Ou ela, por ser uma jovem bonita, uma jovem atraente, e eu já falei essa semana aqui, volto a falar, o povo bonito é o povo de Deus. É verdade, o povo de Deus é um povo bonito, não é, Walter? O Walter ali está confirmando, está falando que é verdade, e é bonito, é um povo bonito. Principalmente pode ver a pessoa quando ele toma a iniciativa de seguir a Deus, o semblante dele muda, o brilho, o comportamento, tudo muda, se torna uma pessoa mais bonita. E diz o texto aqui então que ele aí chega para o pai e, olha pai, eu me apaixonei por essa moça e eu quero ela para ser a minha esposa, o senhor vai lá. Seguindo aqui. Mas Diná, passo a passo, foi dando asas aos encantos dos caminhos proibidos, até que esteve completamente envolvida e desonrada. Veja o que Ellen White comenta sobre isso daqui. Diz assim, Patriarcas e Profetas: o princípio que determinara resultados tão terríveis foi o ato da filha de Jacó, a qual saiu a ver as filhas da terra, arriscando-se desta maneira a camaradagem com os ímpios, aquele que procura prazeres entre os que não temem a Deus, e está a colocar-se no terreno de Satanás, e a convidar suas tentações. Tudo bem, essa jovem, nada justifica o ato que Siquém teve. Não tem nada que justifique uma atitude dessa. Nada justifica o ato de um jovem, de um homem, seja quem for, cometer um absurdo desse. Só que a própria Ellen White, comentando, diz que aquela jovem, quando ela tomou a iniciativa de começar a ter um envolvimento, ela acabou se colocando no terreno do inimigo, no terreno de Satanás. Agora, todos nós sabemos que o inimigo busca derrubar os filhos de Deus. Ele odeia todo mundo, sendo temente a Deus ou não, mas principalmente aqueles que tomam a iniciativa de seguir a Deus, se tornam alvos muito maiores para ele.
Quantas pessoas que nós encontramos que começaram com uma amizade que parecia inocente e terminaram como escravos de vícios e de misérias tão profundas, tão desastrosas que mesmo depois do arrependimento ficaram cicatrizes tristes de serem lembradas. Ela carregou uma cicatriz para o resto da vida, essa jovem. E nós vemos que aí Siquém pediu para o pai, olha, vai lá. E aí depois o desfecho da história aqui é algo assim lamentável. Porque aí chegam os filhos de Jacó, e aí então começa aquele diálogo, e o pai, não, porque o meu filho ama sua filha, ele quer se casar com ela, não, eu gosto dessa moça, não, mas não pode, porque vocês são incircuncisos. E aí então começa aquela barganha, parece que um certo interesse, até financeiro. Hamor então fala, não, mas olha, a nossa terra será a terra de vocês poderão criar, negociar aqui tranquilamente, vocês dão as suas filhas em casamento para nós damos as nossas para vocês e vão tornar um só povo. E aquilo parece que soou até gostoso no ouvido deles. Os filhos de Jacó, então, vamos fazer o seguinte, a gente aceita como uma condição, todos vocês terão que ser circuncidados, se tornarem como nós. Aí então a gente vai fazer essa negociação. Uma circuncisão? Siquém e Hamor, que era o governador ali da região, o príncipe, chegaram na porta da cidade, então a todos os homens, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que eles estão pedindo, e aí afinal de contas nós vamos se unir, o gado deles não vai ser tudo nosso, isso aí não vai pertencer para todos nós? Ou seja, nesse momento, parece que Diná sai da história. E aí parece que vira um jogo de interesse. Mas aí nós vamos entender um pouquinho o que é que Siquém queria. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4 e o verso 4. Lá no Novo Testamento. Tiago, capítulo 4, verso 4. Amém? Misericórdia? Opa, então vamos esperar um pouco. Pronto? Olha o que diz. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui, essa jovem, infelizmente, teve uma atitude de se aproximar de um povo que não temia Deus, não sabia sobre os preceitos de Deus, serviam ídolos, não o Deus verdadeiro, seguiam os preceitos que eles achavam que deveria, não eram pautados pelos princípios, pelos padrões morais, éticos, pelos valores estipulados por um Deus que ama os seus filhos e quer o melhor por cada um. Entender a síndrome de Siquém é o mesmo que entender o que não é amor. Existe por aí agora a síndrome de Siquém. Siquém diz aqui que ele amava aquela moça. 5 fatores que influenciam o jovem a viver a síndrome de Siquém. Existem 5 fatores aqui que a gente pode falar um pouquinho sobre eles. Fato é que ele não amava. Se ele amasse aquela moça, ele teria respeitado ela, os valores dela, não teria feito o que fez. Então, quando um jovem, você que é moça, está namorando ou vai namorar, quando um jovem chega e vem com aquele papo, me dá uma prova do amor, querendo avançar o sinal vermelho, pede para ele uma prova do amor. Você me ama? Então você vai respeitar os meus valores, da minha família, vai respeitar meu pai e minha mãe e vai aguardar o momento. Se você me ama, aí vai ter o momento certo. É a mesma coisa. Se é prova de amor para um lado, prova de amor para o outro. Afinal de contas, se isso for amor verdadeiro. A Bíblia diz o quê? O amor é paciente,
é benigno, vai ter paciência para esperar o momento certo. 5 fatores que influenciam o jovem a viver a síndrome de Siquém. Primeiro, medo da solidão. Às vezes a pessoa não se dá bem no relacionamento, e aí fica com medo que, olha, será que eu vou ser mais uma encaiada ou mais um encaiado no mundo? Será que eu vou fazer parte desse ranking? Medo da solidão. E aí procura, né? Sai batendo asa igual borboleta, procurando, não, eu tenho que ir. E aí, qualquer coisa que aparece, tem um ditado lá fora, caiu na rede, é peixe. Cuidado com isso. Medo de solidão. Não tenha medo de solidão. Confia em Deus. Quem sabe não tem algum jovem ou alguma jovem que à espera do milagre dessa semana, quem sabe os 7 mergulhos, é para que Deus prepare a pessoa certa. Nós vimos aqui no dia de Sansão. Sansão, o que foi a ruína da vida de Sansão? Os olhos, aquilo que olha, a beleza. A beleza é importante? Não vão ser hipócritas. Quem que não quer se sentir um pouco bonito? Quem que não gosta de ver o que é bonito? Todo mundo, a beleza é importante. Agora, a beleza ela é importante quando vem acompanhada de caráter, quando vem acompanhada de padrão moral, de valores. Se a pessoa pode ser o jovem ou a jovem mais bonita que for, se não tiver esses valores, mantenha a distância. Ou pode acontecer como Sansão. Vai ser uma desgraça na vida da pessoa, como foi na vida daquele jovem. Outra coisa, amplificação do amor verdadeiro, segundo ponto. Nós vemos que muitas vezes os jovens se deixam iludir com a amplificação do amor verdadeiro. Ou seja, alguns filmes de cinema, alguns filmes aí que na televisão, que mostram aquele amor de conto de fadas. E aí as jovens ficam assim delirando, achando que, nossa, eu vou encontrar um príncipe encantado igual a esse. Gente, isso daí é a maior covardia que tem. A pegar com os filmes, com novelas, pode ver novela, quem que eles pegam geralmente para ser o galã, ou num filme? Um homem bonito, de boa aparência, super educado, gentil, é aquele tipo de homem que, cá entre nós, jovem, moças, você não vai achar. Pega aquele Giannichini, quem mais? Me ajuda aí. Hã? Pega, quem mais? Quem quiser os bons da boca hoje? Quem tá as bolas da vez? Hã? Brad Pitt. Na vida real, é tudo aquilo que mostra no filme? Quantas vezes eles repassam uma cena, quanto que eles estudam, quanta orientação de um diretor, quantas vezes eles repetem a cena até que a cena saia perfeita? E na vida real, como são? Hã? E às vezes acontece isso, né? Os jovens parecem que tem aquele mito, e foram felizes para sempre. Engraçado que as histórias, né, da carochinha, sempre, né, a Branca de Neve, a Cinderela, a Bela Adormecida, e foram felizes para sempre. Parou a história aí, mas cadê? Apareceu alguém para contar o restante da história? Quando vieram os filhos, quando veio a dificuldade financeira, quando surgiu a doença? Não existe. Não existe isso. A nossa vida é feita de altos e baixos. E aquele padrão, e muitas vezes os jovens, então, né, se encantam por um olho parecido com o como chama aquela, me fugiu até o nome dela, uma da Globo, daquele olhão verde, me fugiu até o nome, Ana Paula Arósio, ou às vezes, né, ficam assim, né, ficam delirando com a textura do lábio da Angelina Jolie. Gente, cai na real. Muitas vezes viaja, fantasia muito, mas a realidade é outra. Amplificação do amor. Ou muitas vezes ficam à espera daquele amor platônico que não existe, ou por outro lado, acham que o amor nunca vai existir. Então eu vou viver o momento, vou viver a ocasião, porque esse amor perfeito não existe. Amor é algo que se constrói dia a dia. O que quem sentiu por aquela jovem não foi amor, foi paixão. Portanto, quando um jovem, um rapaz chega para a menina, que ele conhece na escola, tudo, e fala para ela, eu te amo, ou se a menina chegar para o camarada e falar, eu te amo, chama de mentiroso ou de mentirosa na cara.
O que tem é paixão, é diferente. É aquela atração física, aquela volúpia que com o tempo passa. Se a atração é física, moças e moços. Eu e a Elaine, quando nós casamos, eu tinha cabelo e era cacheado, né, Elaine? Né? Se ela atraiu pelo meu físico, agora era a hora dela entrar com um belo de um pontapé em mim e falar: filho, foi embora aquilo que você tinha. As moças, com o passar do tempo, isso aí os homens também, existe a lei da gravidade. Se eu pegar esse microfone e soltar ele agora, vai fazer o que no chão? Pá, esborrachar. Então, não busquem apenas aquilo que vê. Tomem cuidado com as suas escolhas. Terceiro passo, pseudo amor próprio. Siquém, o que mostra aqui que era uma pessoa extremamente egoísta. E a síndrome de Siquém é isso. Fala muito mais em ter do que em ser. Ele queria o quê? Eu quero aquela moça, filho de um príncipe, o que fosse nos dias de hoje, o que aquele jovem queria? Olha, saiu um MP4 agora, iPod, que mais? iPad, olha, eu quero aquele. Não, esse aqui já não quero mais, eu quero aquele lá. Vamos lá. Olha, agora eu quero aquele tênis daquela marca. Compra. Eu quero uma moto. Compra. Tudo o que queria, o pai provavelmente dava. Era filho de um príncipe. Era o governador. Olha, eu quero aquela moça. Eu quero ela. Era paixão. Amor não é de um dia para o outro. Amor é construído. É como aquela plantinha que você planta, rega, aduba, cuida, aí vai crescendo. O amor é um princípio, não é um sentimento. É um princípio que com o passar do tempo, o convívio, se torna o quê? Um relacionamento e um sentimento. Assim é com Deus. Ninguém ama a Deus do dia para a noite. Aquele é Jesus, eu amo ele. Mentira. É necessário relacionamento, conhecimento. Aí passa a desenvolver o quê? A fé, a confiança e o amor. É quando nós conhecemos a pessoa realmente como ela é. Outra coisa, do pseudo amor próprio, inversão de valores. As pessoas são mais preocupadas hoje com o que têm do que o que são. Portanto, tem algumas jovens, e eu conheço, tem alguém próximo da minha família, que se iludiu por um rapaz que tinha sítio, tinha carro, se iludiu a ter uma vida melhor. Entrou, casou e entrou bem. Entrou muito bem. Estão separados hoje, sofreu horrores, ele também sofreu, porque aquilo que ela via, aquela aparência que tinha, na verdade não era tudo dele, é uma família muito grande. E o dia que o velho bater com as 10, olha, do sítio, se sobrar um pé de laranja cada um, tá bom. Dos carros, de tudo aquilo que já alguns foram vendidos, né? Só se desmontar, um fica com a porta, outro com o pneu, vamos ver o que dá para aproveitar. Se iludiu. Muitas vezes tem moças que vão atrás de um rapaz, buscam o quê? O que ele pode me oferecer? Assim são alguns jovens, como são algumas jovens, interessadas em status, não buscam o quê? O valor, a ética, a família. Outra coisa, jovem, tanto já rapazes como moças, analise bem quem você está relacionando. Veja a forma como o rapaz trata o pai e a mãe, os irmãos. Veja como a moça, o relacionamento, como ela trata a mãe, o pai, os irmãos. A forma como trata o pai e a mãe, a forma como trata os irmãos, é a forma que um dia vai tratar você. Enquanto um está morando aqui, outro lá, tudo mil maravilha. Responsabilidade de um para lá, outro para cá, às vezes, sob a responsabilidade dos pais. Agora, o dia que passa a conviver junto, a coisa muda. Cuidado, jovem. O quarto passo, coisificação. Uma coisa tem preço. Uma pessoa não tem preço, não tem dinheiro que paga. Coisa ocupa espaço, pessoa não. Tem algumas coisas que de vez em quando, todo mundo faz, você resolve fazer uma faxina. E aquilo que está tomando muito espaço lá é feito o quê? Põe no lixo, joga fora, está tomando muito espaço. Precisa colocar os mais novos no lugar, precisa de espaço, vão os mais velhos. Pessoas não são jogadas fora.
Pessoas não ocupam espaço na vida dos outros. Então, cuidado. Pessoas não são descartadas. Outra coisa. Coisa não tem memória. Pessoa tem. Coisa não tem sentimento. E as pessoas têm. Às vezes tem algumas jovens, e eu já vi casos assim. Ela sabia que tinha um rapaz interessado por ela, gostava dela, só que ela gostava de outro. Só que o outro estava em outra. E para ela fazer um certo ciúminho pro rapaz, ela começou a namorar aquele que gostava dela. Ou seja, começou a brincar com o sentimento daquele rapaz. Mas na verdade, no fundo, o que ela queria era causar ciúme no outro para que o outro viesse até ela. Usou o sentimento, brincou com aquela pessoa, o sentimento, para quê? Para chegar onde ela queria. E tem muitos rapazes que fazem coisas assim bem semelhantes. Eu dei uma pesquisada, já que tinha que falar para jovem, eu dei uma pesquisada em algumas coisas. Gente, é assustador. Hoje, a forma como a mídia lá fora trata a mulher é o trenzinho, como é que é lá? O bondinho do Tigrão. E eu dei uma pesquisada nisso daí. Fui ver, né? É um grupo de funk. Bondinho do Tigrão. Existe uma música. Mulher para eles é a... Cadê os jovens? Não sabem? Amém por isso. Mulher é a cachorra. Trata uma mulher como uma cachorra. É triste ver, a ponto chega um ser humano tratar o outro que foi criado à imagem e semelhança de Deus como um animal, cachorra. Para eles é isso daí. É algo que bonita, atraente, é algo que satisfaz aquele momento e depois, cachorra, faz o quê? A hora que você vai dormir, alguns colocam o cachorro para dormir na cama. Geralmente o cachorro fica tomando conta do quintal, lá fora. Você aqui, você para lá e eu para cá. É triste ver como que a mídia coloca e muitos jovens vão embarcando nessa onda do bondinho do Tigrão. E sabe o que é mais triste? É ver que as moças, embora são tratadas como cachorras, ainda embarcam no mesmo bonde. Entram no mesmo ritmo e vão lá sabendo que a forma como são tratadas. Vão entrando, vão aceitando isso e vão levando. Aonde está o amor próprio? Aonde está a dignidade? Quinto passo, banalização do amor. O amor hoje é banalizado. E você pode ver, tem gente que usa o pelo amor de Deus até para falar coisas banais. A Bíblia, um dos mandamentos, não tomar o santo nome de Deus em vão. Não usa o nome de Deus em vão. Até mesmo na oração, às vezes tem pessoas que ficam repetindo, Deus, 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 e em vão. A oração do Pai Nosso, quantas vezes é mencionado o nome do Pai? Uma única vez, Jesus, a oração modelo, usou. O nome de Deus é um nome santo, não deve ser tomado em vão. E usam a palavra de Deus, o pelo amor de Deus, até para falar asneira, jeriquice, como era o caso de Hamor. Outra coisa banalizada, fazer amor. Esse é um outro tema que hoje é muito usado na mídia, é muito usado nos textos de revistas, jornais, de literatura, muito usado esse texto, fazer amor. Confunde-se amor com o sexo. Olha só, o sexo é um dos maiores dons que Deus deu para o matrimônio. Para o matrimônio. Sexo é a celebração do amor e não o contrário que está se pregando atualmente. Banalização do amor, banalização dos valores de Deus. Jovem, cuidado. Busque em Deus, Senhor, prepara-me aquela mulher que realmente vai ser a mulher da minha vida. Moças, peça a Deus, prepare o homem que realmente vai ser o homem da minha vida. Cuidado, não faça como Sansão. Ela ou ele agrada os meus olhos. Cuidado com isso. Agora, nós vemos que todo mal tem a sua consequência. Embora não justifica,
Mas quando aqueles homens decidiram fazer a circuncisão, diz o texto bíblico que no terceiro dia, imagina aquele tempo que não se usava anestesia, como é que deveria estar? E no terceiro dia, então, 2 irmãos de Lia. Lembram-se quem era? Simeão e Levi. Muito bem, Roberto. Passaram a mão nas espadas, entraram naquela cidade, e nós não sabemos, o texto ali não fala muito bem, mas fato é que eles mataram todos os homens e saquearam tudo. Então, aquele pecado de Siquém levou ele à morte, custou-lhe a vida. Todo pecado, se não houver arrependimento e não houver confissão, leva à morte, e à morte eterna. Cuidado em brincar com o terreno encantado do inimigo. Cuidado com o pecado que pode levar você à morte, pode tirar de você o direito da salvação, o direito da vida eterna. Não brinque com o pecado. Hoje, jovem, meu querido e minha querida jovem, quando você escolher permanecer no caminho, hoje você pode dar ao reino do céu a vitória. Hoje você pode ser contado como um representante daquele que foram chamados para serem exemplo, e não para seguir o exemplo das multidões. Agora, de repente, eu não sei, mas pode ser que eu falo para algum jovem ou para alguma jovem que em algum momento pode ter se saído para conhecer as filhas ou os filhos da terra e acabaram caindo em alguma cilada. Uma coisa eu posso te garantir: Deus te ama, Deus quer o teu bem, e Deus pode reverter essa situação. A cicatriz vai ficar, as consequências do pecado ficam, só que Deus perdoa e Deus restaura. Teve uma série evangelística lá na Central com o pastor Mota, e eu me lembro de uma noite, a igreja cheia, tinha muitos jovens, e quando ele terminou uma das palestras dele naquela noite, ele disse que contou a história de uma outra igreja que ele fez um evangelismo, e quando ele falou sobre o perdão, primeiro sobre o pecado e depois sobre o perdão. Primeiro a gente mostra que nós somos seres humanos e estamos sujeitos a falhas. Só que devemos sempre mostrar que Deus ama e Deus restaura. Apesar das nossas falhas, Ele pode nos fazer novas criaturas. E aquela jovem, então, que quando o pastor estava na porta cumprimentando, ele percebeu que ela ficou um pouco para trás, chorando, e ela chegou para ele então e disse: pastor, eu sou jovem, mas eu acabei me envolvendo num relacionamento, me arrependo muito, sofri, fui depois desprezada, meus pais não sabem, mas aconteceu com ela algo assim semelhante com o que aconteceu de Diná. Ou seja, aquela moça também havia sido desonrada. E ela chegou e disse: será que eu posso novamente ser virgem? Ela perguntou. E ele disse para ela, deu uma resposta sábia, segundo o que ele passou para nós. Ele disse: sim, você pode, e pode mesmo. É evidente que, do aspecto fisiológico, só se fizer uma cirurgia de himenoplastia, mas mesmo assim isso daí não vai corrigir tudo. Agora, interessante que para Deus pode mesmo, sabe por quê? A Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados e faz o que com eles? Lança nas profundezas do mar e nunca mais se lembra. Para Deus, quando há arrependimento e confissão, você volta a ser a pessoa que era, porque jamais Ele vai se lembrar daquilo que te aconteceu. Ou seja, Deus, Ele pode pegar nós, por mais que a gente tenha se distanciado dEle. Não existe ninguém que foi tão longe a ponto de que Deus não possa alcançar. Nem um jovem, nem um mais experiente de vida. Ninguém caiu tão fundo num poço, onde Deus não possa alcançar e restaurar. Nós não temos uma capacidade dessa, somente Deus. Deus tem esse poder para deletar completamente de sua mente os nossos pecados. Então não importa o que você tenha feito até aqui. O que importa é as escolhas que você vai passar a fazer daqui para frente. Escolha
ficar próximo de Deus. Dinás e Siquéms existem muitos, só que você e eu fomos chamados para ser diferentes. Hoje eu quero ajudar você a tomar uma decisão. Nós vamos ter uma outra mensagem cantada. A Micaele vai cantar novamente. E de repente pode ser que eu tenha falado para alguém, agora não só para jovem, mas que talvez por algum momento resolveu dar uma saída para conhecer as filhas da terra. Pode vir. Pode vir. Mas de repente, por alguma razão, caiu em pecado, ou precisa falar para Deus: Senhor, eu quero recomeçar, eu quero partir do zero, eu quero fazer uma escolha. Ajuda-me agora a entregar minha vida ao Senhor, os meus pensamentos, meus projetos, meus planos, porque certamente o Senhor quer o melhor para mim. Permita que Deus conduza a tua vida. Nós vimos aqui ontem o caso de Esther. Quando ainda nem sabia da trama que acontecia, Deus já estava lá. Deus estava no passado, Deus está no presente, só que o nosso futuro, Deus já está lá, Ele conhece todas as coisas. Permita que Deus cuide da tua vida, e você será um jovem, uma jovem, será um homem, uma mulher ricamente abençoado. Enquanto a Micaele estiver cantando, se você tem esse desejo, coloque-se de pé, mostre para Deus: Senhor, estou dando o primeiro passo em tua direção, me ajude em nome de Jesus. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e oração, ou estarias prontos e repleto de emoção, se tu hoje te encontrastes com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvares, é tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter.
Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvores, é tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo Amém. Jesus vai voltar em breve. E ele vem buscar pecadores, mas pecadores transformados. Ele vem buscar os santos, os salvos. Só que todos nós somos pecadores. Em algum momento da nossa vida, a gente falha. E não importa a multidão de pecado que nós tenhamos, a graça e a misericórdia de Deus é abundante para purificar todos eles. E quando Jesus voltar, que ele vem buscar o seu povo, hoje pecadores, mas naquele dia preparados, santos, devemos começar esse preparo hoje. Que Deus ajude a mim e a você a estarmos preparados para esse momento. Bondoso Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra ela é fantástica. Tem muitos exemplos de personagens que são dignos de ser imitados por nós. Mas também há bastante exemplo de pessoas que meteram os pés pelas mãos, desviaram de ti, fizeram coisas horríveis. Ajuda-nos, ó Pai, a tomarmos isso como exemplo para que não cometemos os mesmos erros. Tenha misericórdia dos jovens da tua igreja. Tenha misericórdia, ó Pai, de todos nós, que somos falhos e pecadores, mas pelo poder e a manifestação do teu Espírito Santo em nossa vida. Dá-nos o discernimento entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, e dá-nos poder para fazermos as escolhas sempre pautados nos teus preceitos, nos teus valores, naquilo que o Senhor deseja para nós. O Senhor é o Deus que nos ama. O Senhor é o Deus que quer nos restaurar, quer nos dar uma vida nova. O Senhor é o Deus que quer também nos levar para morarmos contigo pela eternidade. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada. E que naquele grande dia, todos nós que aqui estamos, possamos estar aprovados para recebermos a coroa da vida eterna. Mas enquanto aqui estivermos, usa-nos, ó Pai, para que possamos ser pessoas de valores, pessoas consagradas, pessoas que sirvam também como extensão dos teus braços para abençoar aqueles que necessitam a nossa volta. Que possamos ser uma influência positiva para que tantos outros venham conhecer o Deus verdadeiro. Oramos em nome de Jesus. Amém.